Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a possibilidade de mais saídas dentro do elenco do Vitória para a Série A do Brasileirão e esse interesse de clubes da Série A e também da Série B em contar com um jogador de destaque do Vitória nas últimas rodadas. O Leão, que já teve um pequeno limpa, vamos colocar assim, dentro do seu elenco, rescisões contratuais como o do Luan, do Caio Dantas, empréstimos também como do João Vitor, do Andrei, também do Dionísio ali no meio de campo. Outras saídas até mesmo para o Itabuna na disputa da Série D do Brasileirão e mais chegadas, tá? Acho que ainda tem uma lista aí de jogadores que não agregaram nesse começo de ano, que ainda podem deixar o Vitória, né? Como por exemplo o zagueirão colombiano Christian Zapata, talvez o Felipe Vieira, lateral esquerdo que acabou de voltar de lesão. No meio de campo, o Caio Vinícius também teve o seu nome especulado nos últimos dias, e no ataque o Léo Gamalho, o Eric Caxilho, são jogadores que ainda não demonstraram grande coisa, tá bom? Acho que eu ficaria, tá, com alguns jogadores, mas é uma possibilidade. Falando sobre interesses, ofertas nos últimos dias, segundo informações da página Mercado do Futebol Oficial, uma página que tem mais de 100 mil seguidores, ainda na última sexta-feira foi confirmado um interesse pelo atacante Matheus Gonçalves, jogador que está no Vitória desde a temporada passada, 29 anos de idade, e segundo esta informação do Mercado do Futebol, o Vasco e também o Goiás, eles preparam propostas pelo Matheus Gonçalves, atacante do Vitória. O jogador, né, tem um contrato até o final do ano e já pode firmar um pré-contrato a partir da metade do ano, mais especificamente do mês de julho. Então o Matheus Gonçalves estaria no radar do Vasco e também do Goiás. Não chegou uma oferta oficial para o Vitória até esta última janela de transferências, ou seja, não há possibilidade mais do Matheus Gonçalves deixar o Leão neste exato momento por conta do encerramento da janela de transferências no último dia 19. Porém, a janela volta a abrir no dia 10 de julho e fica disponível para os clubes da Série A e B até o dia 2 de setembro, até mesmo podendo contratar jogadores do futebol internacional, o que não foi possível, por exemplo, nesta última janela, tá? Então, Matheus Gonçalves, que já foi inclusive procurado pelo Vasco no ano passado, quando ele ainda defendia o América Mineiro, pode ser uma possibilidade. Tudo bem, não é um titular incontestável nesse ano pelo Vitória, mas um jogador que vem sendo sim um destaque, entrando no decorrer das partidas, marcando gols importantes, como foi, por exemplo, no jogo contra o Bahia, marcou 2 gols, né, na virada pelo placar de 3-2, também marcou um gol contra o Barcelona de Ilhéus e assistência contra o próprio Bahia, né, naquela vitória também por 3-2 no Barradão, na primeira fase, entrou no segundo tempo e acabou sendo importante. Nas últimas 4 partidas, né, ele acabou entrando no segundo tempo, né, nessa Série A do Brasileirão, entrou no segundo tempo contra o Bahia e também contra o Palmeiras, ele jogou um pouco mais, foram 58 minutos. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Matheus Gonçalves, é um jogador que eu seguraria também, tá? Acho que começou a temporada muito mal, né, naqueles primeiros jogos do Baianão, até mesmo na estreia da Copa do Nordeste, não demonstrou grande coisa. Foi aos poucos, né, um jogador que é muito centrado, muito profissional também, ganhando um melhor condicionamento físico, confiança, uma assistência no clássico já ali na terceira rodada, né, contra o Bahia, segunda, na virada por 3-2, e a final também, né, o cara acabou marcando 2 gols, é difícil o torcedor desapegar tão cedo do Matheus Gonçalves. Vem jogando até que bem, né, dos 2 jogos que ele fez, que eu pude acompanhar ainda a Série A, contra o Palmeiras, também contra o Bahia, vem sendo uma alternativa de velocidade, na ponta esquerda também, boas jogadas pelo meio, um jogador que tem sim bastante habilidade também para dribles curtos e tem um currículo aqui no futebol brasileiro também grande, né, um jogador que tem, por exemplo, passagens pelo Sport, Fluminense, Ceará e América Mineiro. Pode ser que pinte aí propostas do Vasco e também do Goiás, 2 clubes que procuram jogadores para essa posição, tá? De velocidade pelas beiradas do campo. O Gonçalves, que também, como eu falei no ano passado, antes de fechar com o Vitória, ele foi procurado também pelo Vasco da Gama no Leão, na Série B do ano anterior, chegando já na metade do campeonato. 19 jogos, 4 assistências, foi mais reserva do que titular propriamente, né? Mas sempre foi um jogador importante para o técnico Léo Condé, e acho que faz sentido o Vitória fazer um incentivo para manter o Matheus Gonçalves, até mesmo porque pode pintar outra proposta, até mesmo nesse período, tá? Neste momento, a única janela de transferências, né, o único país relativamente importante, né, no meio do futebol que está aberto, principalmente no aspecto financeiro, é de Singapura, tá? A única liga assim mais cara, mais badalada
que está com a sua janela aberta. Daqui mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, aí volta a abrir, né? Tanto do futebol europeu quanto também do futebol asiático, e pode ser um perigo para o Vitória. Não só em relação ao Matheus Gonçalves, mas também sobre outros jogadores, né? Até mesmo os mais badalados, como o Dudu, o goleiro Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, jogadores que já tiveram propostas, inclusive oficiais e altas para essa temporada, podem sim voltar a ser procurados, é o natural, e até mesmo a possibilidade de mais saídas, né? Como eu falei, de jogadores que estão com poucas chances até aqui, o Zapata, o Léo Gamalho, talvez o Caio Vinícius, o Eric Castilho, o Everaldo também ainda recuperando de lesão, pode ser que aconteça. Nesse momento a única janela aberta é da Série C do Brasileirão, né, onde eu vejo que alguns desses jogadores têm sim futebol para uma liga maior, né, até mesmo Vitória pode conseguir um negócio melhor. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa proposta do Vitória para repatriar o atacante David, jogador de 28 anos de idade, revelado nas categorias de base do clube. Ele passa no Rio Branco do Espírito Santo e chega no Sub-20 do Vitória ainda em 2014. Estreia no profissional em 2015 e também tem a temporada de 2016 e 2017 tendo o seu auge, com 63 partidas, 11 gols marcados e 6 assistências naquele bom time do Vitória, né, que conseguiu também a sua manutenção na Série A. Foi negociado com o Cruzeiro para a temporada de 2018 e por 10 milhões de reais. E no atual momento, a proposta do Vitória, segundo informações do Vene Casagrande, e também peguei essa informação no Atenção Vascaínos, esse site do Vasco, afirmou que a proposta é de 3 milhões e meio de euros para contar com o David. Então estamos falando aí de basicamente 17, 18 milhões de reais. O Vasco da Gama tem que aceitar devolver o jogador para o Internacional para a negociação avançar, tá? Lembrando, o David está emprestado ao Vasco, onde tem contrato até dezembro de 2024, porém pertence ainda ao Internacional, onde tem vínculo até o final do ano que vem. O Vasco ele tem uma opção de compra de aproximadamente 2,8 milhões de euros, ou seja, quase 15 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos. É uma opção de compra do Vasco da Gama. A opção se torna uma obrigação se o David disputar mais do que 60% dos jogos na temporada. Então, nesse momento é uma negociação difícil do Vitória, né, que já negociou, por exemplo, com o atacante Keno. Daqui a pouco falo mais sobre este assunto. O salário do David no Vasco da Gama não é, digamos, tão estrondoso assim. Chega à beira na casa de 350 a 400 mil reais mensais. Este é o valor que ele recebe em contrato do Internacional. O vínculo do Colorado para com o jogador acabou que nesse empréstimo o Vasco da Gama arca com 100% dos seus custos. Então estamos falando de uma negociação muito alta. Se o Vitória fizer uma compensação financeira para repatriar o jogador, pagando aí 16, 17 milhões, eu acho muito alto, tá? Nesse presente momento. O que eu tentaria? Fazer uma compensação financeira para o Internacional que seja vantajosa para rescindir o contrato no Vasco e repassar o David, por exemplo, de um empréstimo até o final desse ano ou até mesmo até o final do ano que vem, pagando 100% dos salários. Uma operação de 15, 17, 18 milhões, mais 400 mil reais mensais de salário, eu acho que é muita coisa, tá, para contar com o David, apesar que seria sim um jogador muito importante nesse elenco do Vitória, uma das necessidades, né, que o próprio presidente Fábio Mota já afirmou. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do atacante David na última disputa da Série A do Brasileirão, vestindo a camisa do São Paulo. Não foi tão bem no São Paulo, fazendo mais uma função como ponta esquerda. No Vitória o David ele jogava tanto como um ponta esquerda, um ponta direita, às vezes até mesmo um pouco mais pelo meio. No Vasco nesse ano ele vem jogando mais na ala esquerda e até mesmo como um segundo atacante. Na temporada passada pelo São Paulo, ele marcou 5 gols e deu 3 assistências em 39 jogos, sendo mais um jogador reserva do que propriamente titular. Eu gosto do David, acho que é um atacante forte fisicamente, é versátil, 1,80 m de altura, ele que é destro, pode jogar na ponta esquerda, segundo atacante, ponta direita, começou bem a Série A do Brasileirão, já marcando um gol contra o Grêmio, né, vitória do Vasco pelo placar de 2-1, só acho um pouco exagerado os valores, né, que vêm sendo oferecidos, segundo informações do Vene Casagrande e outros portais também
do Vasco da Gama. Ainda assim, seria uma baita contratação, estamos falando de um jogador que conhece a Série A do Brasileiro, uma posição também escassa do elenco do Vitória, tem passagens, por exemplo, depois que ele deixa o Vitória, fica 2 anos no Cruzeiro, é negociado com Fortaleza, onde faz boas temporadas. 2020 e 2021 ele marcou 12 gols e 13 e 6 assistências em cada uma das temporadas, respectivamente. Não foi bem no Internacional, 39 jogos, 2 gols. No São Paulo foi razoável no ano passado. E nesse ano vem tentando encontrar, o seu caminho. Não vem sendo um titular absoluto, mas já marcou 4 gols e deu 1 assistência em 14 jogos pelo Vasco, sendo 8 deles como titular. Pode deixar a sua opinião. Na minha avaliação, chegaria para ser um titular absoluto, com bom destaque na Série A. A questão é que os valores, nesse momento, na minha avaliação, estão acima do que, por exemplo, eu vejo como ideal o Vitória pagar, mesmo a janela de transferências já estando próxima do fim.